seu comando, a sua liderança, a sua competência, a sua eficiência na direção, em especial na direção da Comissão de Direito Previdenciário da nossa instituição. Ele vem fazendo com maestria desde outras gestões e continua fazendo na nossa gestão. Tanto é assim que a Comissão de Direito Previdenciário é uma das maiores e mais efetivas que nós temos aqui na subseção. Também não posso deixar efusivamente de cumprimentar o Dr. José Roberto Sodero Vitório, nosso coordenador, nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário da nossa seccional. Peço que leve o abraço do nosso presidente Marcelo Henrique, o meu, do André, nosso tesoureiro, da Priscila e da Ellen, nossa secretária e secretária adjunta, ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos e a toda a diretoria que o acompanha, e agradeço efusivamente a sua presença, a possibilidade de ouvi-lo nesta sexta-feira, aprender com Vossa Excelência neste evento. Certamente isso será bastante engrandecedor para todos e todas que estão aqui podendo participar hoje. Quero cumprimentar também a doutora Heloísa, a doutora Valéria, minha querida amiga, a doutora Camille Sparapani, a doutora Ana, o doutor Jorge, Ana Carla, que também presente, todos os outros que estão aqui com as câmeras fechadas, mas tenho certeza que também dona Jane agora, a doutora Jane abriu aqui também a câmera, tenho certeza que todos nós vamos aproveitar muito a sua presença, o privilégio de poder ouvi-lo hoje. E, portanto, para que a gente possa ter esse privilégio de ouvi-lo logo, encerro aqui a minha fala, agradeço, doutor Davi, a gentileza aí de me abrir a oportunidade só de me dirigir aos advogados e advogadas aqui presentes hoje. Desejo uma excelente noite, um ótimo evento a todos nós. Obrigado, doutor Henry, né? Receba aí um aplauso virtual, né? E eu quero dizer, doutor Sodero, que a subseção de São José do Rio Preto, ela é de causar inveja, tá? Ela é uma subseção que tem, inclusive, a sua cara, porque ela é uma subseção para frente, ela é uma subseção voltada para os advogados, ela é uma subseção voltada para a sociedade, e isso de uma maneira geral, né? Os advogados, e aqui faço, doutor Henry, uma menção ao nosso presidente Marcelo Henrique, que tem conduzido perfeitamente esse trabalho, mesmo na pandemia. Eu vejo, por exemplo, o retorno do INSS, os advogados membros da comissão, eu estou olhando aqui porque eu estou admitindo aqui os usuários, e os advogados membros da comissão, por exemplo, eles tinham uma preocupação com o atendimento dos advogados no INSS. Enquanto outros advogados me ligavam querendo resolver o caso dele. Ele queria resolver o caso dele. E os advogados da comissão queriam resolver a questão da advocacia. Então, porque enxergam a advocacia, Então, hoje a OAB trouxe esse conceito, né? Então, professor Sodero, só para você ter ideia, hoje saiu no jornal que a OAB está pleiteando junto à Defensoria aqui de São José do Rio Preto, está iniciando uma tratativa para que os casos de injúria racial sejam indicados para os advogados negros, porque eles têm mais condição de saber o que sentiu na pele aquela pessoa que sofreu a injúria. Então, veja, isso é algo que a OAB Rio Preto está fazendo, e a sociedade está tendo benefícios fantásticos. Então, por essa ser a nosso último encontro de direito previdenciário do ano, eu quero, doutor Henry, que você leve esse nosso reconhecimento, esse nosso agradecimento ao presidente Marcelo Henrique e a toda a diretoria. Tá bom? Professor Sodero, no mesmo sentido, já aproveito para agradecer a sua presidência na Comissão de Direito Previdenciário. Eu que agora estou acompanhando mais de perto, sei o guerreiro que o senhor é, né? A juventude e a força de vontade de trabalho que o senhor tem, que é contagiante, as ideias, a praticidade e a velocidade de execução de tudo aquilo que você faz é fantástico. Então, assim, a advocacia paulista hoje comemora as vitórias que nós conquistamos, porque temos uma grande liderança, né? Claro que tem, sim, uma grande equipe, mas temos, sem ter uma grande liderança,
nenhuma vitória seria conseguida da forma que foi. Então, parabéns mais uma vez, sempre lhe falei isso, sempre falei publicamente, e mais uma vez quero deixar aqui um grande abraço e os parabéns da nossa comissão de São José do Rio Preto para o senhor e para a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. E aí já lhe passo a palavra agora para o senhor já seguir daqui em diante. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Davi. Muito honrado pelo convite. Vice-presidente Henry, queria agradecer a oportunidade que a 22ª subseção da OAB de São José do Rio Preto nos dá e dá ao direito previdenciário para o debate, né? A OAB de São José do Rio Preto tem o maior congresso de direito previdenciário do interior paulista. Eu tive a oportunidade de estar aí, inclusive com uma conversa muito cordial com o presidente Marcelo Henrique, que me orientou, que me fez sugestões importantes e que eu acatei, né? Então, para mim, é uma honra estar aí conversando com vocês. Queria que Vossa Excelência, doutor Henry, encaminhasse um abraço especial para toda a diretoria, para o doutor Marcelo, para a doutora Ellen, para a doutora Priscila, para o doutor André, e, obviamente, para você também, por conta de todo esse trabalho que tem sido realizado numa época muito difícil, num momento muito difícil para a sociedade, para a nação brasileira, que foi a chegada dessa pandemia, né? Então, a possibilidade de fazer e de impulso das discussões que vocês dão merece todo o aplauso. Hoje ainda tive a oportunidade de conversar com o presidente Caio, dizendo que estaria aqui. Ele falou: Soder, não esqueça de mandar um abraço para todo mundo lá. Eu tenho dito ao presidente Caio que é uma honra poder presidir a Comissão de Direito Previdenciário nessa gestão, sob a gestão da diretoria do presidente Caio, mas também, como o Davi estava dizendo, de uma comissão formada por pessoas que querem ajudar, que querem trazer o seu trabalho voluntário para ajudar a advocacia e que desejam deixar um legado para a advocacia previdenciária do nosso Estado, quiçá do próprio país. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui na pessoa da minha amiga Heloísa Pancotti. Estava dizendo para ela que hoje tive a oportunidade de receber o livro que ela coordena. Aliás, disse para ela que já comecei a ler. Livro interessantíssimo, adorei a capa, adorei tudo. E, Heloísa, você, para nós, é um exemplo do ativismo dos direitos sociais, da busca da melhoria dos direitos sociais, para que a nossa sociedade, de fato, seja honrada com a prestação digna que cada um merece do Estado brasileiro. Bom, nossos desafios não são e não serão fáceis. Não são e não serão fáceis. Nós iniciamos o ano de 2020 sob a pressão de uma nova e importante reforma da Previdência Social. A Emenda Constitucional 103, sob alguns argumentos discutíveis, como déficit financeiro e atuarial, sobre a necessidade de se estabelecer uma igualdade entre o regime geral e os regimes próprios de previdência, a contenção dos chamados privilégios ou privilegiados, a necessidade de se estabelecer uma idade mínima para as aposentadorias chamadas voluntárias ou programadas, promoveu uma das maiores reformas de previdência no país. Se é que nós podemos chamar de reforma. Eu ouso emprestar o termo do meu amigo Zé Antônio Savares para chamar isso de contrarreforma. Sob esse espectro, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, que insere uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens,
que insere uma idade mínima para aposentadoria especial, que estabelece para a maioria dos benefícios concedidos um coeficiente de cálculo de 60%, até mesmo para as aposentadorias por invalidez, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente, ataca as pensões por morte, reduzindo o valor e as cotas, sem reversão dessas cotas, cria regras de transição e regras transitórias, sem ter regras efetivamente permanentes, o que traz uma ausência de segurança jurídica, cria possibilidade de alteração legislativa com uma facilidade, e que, de novo, com isso, retira a ideia de segurança jurídica para os segurados e para os dependentes. É verdade que não alterou o BPC, é verdade que não alterou os benefícios rurais, e é verdade que não alterou os benefícios decorrentes de acidente do trabalho de qualquer natureza. Mas, no seu contexto, há uma perda da ideia de pré-vidência, de prever o seu futuro previdenciário. É estranho porque essa semana eu estava fazendo uma sustentação no STJ, fui contratado para fazer memoriais e sustentação no STJ sobre um caso de previdência complementar, em que, previdência privada, em que se discute a questão da pré-vidência, de alguém que pode poupar, que tem condições de poupar para a previdência privada, e que traz a ideia que num futuro desejável, num tempo desejável, a pessoa obterá um complemento de aposentadoria, de previdência, porque, na realidade, quem faz a previdência privada não precisa necessariamente se aposentar. Mas essas pessoas que fazem previdência privada conseguem ter uma noção da pré-vidência. E quem tem a previdência social perdeu a ideia do futuro previdenciário. E quando iniciávamos o ano, depois das festas, aprovação da emenda constitucional 103 é de 13 de novembro, logo depois vieram as festas, e aí nós estamos retomando, com todo mundo estudando muito sobre a questão da reforma. Já passávamos, então, do momento da pura reclamação e já estávamos entrando na época da operação da reforma, e chega, então, uma novidade, uma crise mundial, um vírus capaz de se espalhar com tamanha velocidade, mas com tamanha velocidade em todo o mundo, que até a data de hoje apresenta só no Brasil 6.794.910 infectados e 179.897 mortos. A pandemia mundial fez com que o Brasil decretasse estado de calamidade pública, se ativasse através de normas sanitárias, um período conturbado, em que o Estado brasileiro, uma hora trabalha com a ciência, outra hora nega a ciência. Houve a determinação do isolamento social, normas trabalhistas com suspensão de contrato de trabalho, com redução de jornada e trabalho, um debate se a contaminação pelo coronavírus seria considerada doença ocupacional ou não. E do ponto de vista previdenciário, o acesso do cidadão brasileiro aos meios administrativos e judiciais restou absolutamente prejudicado. As agências do INSS fecharam as suas portas e os atendimentos presenciais foram suspensos. Do ponto de vista judicial, os fóruns federais e os fóruns estaduais seguiram as mesmas regras. As perícias administrativas e as perícias judiciais pararam e a advocacia teve que seguir esse caminho, porque também
dentro do espírito coletivo da cidadania, a advocacia também ficou impedida de exercer a sua atividade. Obviamente que, do ponto de vista judicial, a Justiça Federal e a Justiça Estadual buscaram rapidamente meios de atendimento virtual. Buscaram isso da forma o mais rápido possível. Ao contrário, o INSS se arrastou com problemas sérios de atendimento. Inclusive, os atendimentos virtuais, pelos canais virtuais, pelas plataformas virtuais, pelo Meu INSS, pelo INSS Digital, os sistemas passaram a ter inconsistência, muito por conta de que a Dataprev passou a se responsabilizar pelo encaminhamento do auxílio emergencial e não conseguiu dar conta de tudo. O fato é que o acesso à Previdência Social ficou muito prejudicado. A Justiça Federal e a Justiça Estadual começaram a trazer as audiências virtuais e nós, advogadas e advogados, tivemos que correr para nos adaptar ao novo modelo de telemática, com uma aceleração, com uma evolução tecnológica, numa dinâmica, numa velocidade que dificultou a vida de, talvez, dos mais jovens, inclusive, que têm mais acesso, mais facilidade do acesso, mas também da advocacia como um todo. A tecnologia da informação e a inteligência artificial vieram para ficar. Vieram para ficar. E nós precisamos nos organizar e nos preparar para esses novos tempos. As audiências continuarão sendo realizadas por videoconferência, mesmo depois do término da pandemia, tenho certeza, os senhores. E devemos estar preparados para essas tecnologias, em especial auxiliando a advocacia e a cidadania à inclusão digital. Porque a tecnologia é bonita, tecnologia da informação, a inteligência artificial, é tudo muito bonito, desde que haja inclusão digital, inclusão social, acesso social. Nós não podemos trabalhar com uma ideia de facilitar a vida de quem tem acesso e desprezar quem não tem acesso. O Estado brasileiro tem a responsabilidade de facilitar a vida de todos aqueles, já que preconiza a existência da telemática nessa velocidade. Ela não acontece só no Brasil, obviamente, mas aqui no Brasil, com todas as dificuldades que nós enfrentamos. É verdade que, no âmbito dos tribunais, penso que houve uma facilidade para a sustentação oral. Uma vez, conversando com a desembargadora Marisa Santos, minha querida amiga, e ela dizia: Sodero, por que vocês não fazem sustentação oral no tribunal? Por que a advocacia previdenciária não faz sustentação oral no tribunal? E eu dizia a ela: doutora, a senhora imagina a dificuldade, o custo de deslocamento do advogado até São Paulo para poder fazer a sustentação oral. Hoje, isso está facilitado de alguma forma. Estava eu dizendo que fiz sustentação oral essa semana no STJ, que fiz no TRT-15. Se eu tivesse que me deslocar até lá, haveria grande dificuldade. Fora que você sai daqui para ir a Brasília fazer a sustentação oral no STJ com possibilidade do seu processo sair fora de pauta na hora, né? Eu me lembro, o ano passado, que eu fui sustentar um processo 17 vezes no STJ e as 16 vezes foi tirado de pauta. Isso tem um custo danado que talvez a telemática, esse acesso virtual possa nos ajudar. Mas é óbvio que nós precisamos nos adaptar. Precisamos nos adaptar. Assim como os juízes, desembargadores, serventuários também precisam se adaptar. No âmbito do INSS, o decreto 10.410 veio a apontar para a autarquia previdenciária
que ela deve trabalhar com prioridade de virtualização do atendimento e dos processos. Tenham certeza, nós não seremos mais atendidos presencialmente nas agências da Previdência Social. E nós não somos nós, advogados só não. A cidadania não vai ser atendida. Aliás, é importante para nós, advogados previdenciaristas, entendermos e disseminarmos a informação de que o cidadão, o coitado do cidadão, sozinho no INSS, já não tem mais um caminho fácil de concessão do melhor benefício, vamos chamar assim. Porque as modificações são tantas, as regras são tantas, que esse cidadão, essa cidadã sozinha, sem a presença de alguém que lhe dá a voz qualificada, tende ou a não ter o benefício, ou quando ter um benefício que não é o melhor benefício. E não há ninguém melhor qualificado do que a advocacia para lhe prestar esse serviço. É obrigação da advocacia, é obrigação das subseções da OAB informar a cidadania a respeito dessa nova situação previdenciária, a quantidade de informações técnicas, né? Eu vejo bem o cidadão que chega lá com benefício por incapacidade no meu escritório, com um saquinho de supermercado cheio de documentação médica, e é assim que ele vai até o INSS se ele não passar pela advocacia especializada. E lá ele vai ser atendido na velocidade que o médico entender que deve atendê-lo. Infelizmente, esse mês aqui no meu escritório, nós tivemos essa situação. Uma das minhas funcionárias, infelizmente, teve um problema de natureza psiquiátrica e teve que se afastar. E ela marcou, o pessoal do escritório marcou a perícia para ela no dia 11 de novembro, às 8h40 da manhã. E nós pedimos para o pessoal levar ela, o carro do escritório, levar ela até Taubaté, que fica um pouco distante daqui de Pindamonhangaba, para poder fazer a perícia. E eu disse para ela, filha, a hora que acabar a perícia, me liga para dizer como é que foi. Isso foi, a perícia dela estava marcada às 8h40. Às 8h45, ela me ligou dizendo que tinha passado pela perícia. Perícia psiquiátrica. 5 minutos de perícia psiquiátrica. Bom, não há mais servidores para nos atender no INSS. O déficit de servidores no INSS no Brasil, segundo a Federação dos Servidores, é da ordem de 21 mil servidores. Esse é o déficit. Prevendo isso, nós fizemos um acordo com o INSS para o atendimento virtual da advocacia. Mas tudo com o INSS é muito complicado. Fizemos o acordo em agosto, o acordo foi publicado no Diário Oficial em novembro, e nós começamos a fazer a implementação, e isso é notícia de primeira mão, no dia 21 de dezembro agora. Mas olha o tempo para a gente conseguir iniciar o atendimento virtual pelo INSS. Pensamos, no entanto, que essa forma de atendimento facilitará a vida da advocacia, que não vai ter que se deslocar até a agência do INSS, não terá que enfrentar fila. O Conselho Federal da OAB fez um acordo com o INSS para suspensão do atendimento da liminar da ação civil pública, né? Já também não servia aquela liminar, porque o juiz deu a liminar e disse que era o INSS que organizaria como que se daria esse atendimento no guichê preferencial, só que eles colocaram, o INSS colocou que só a agência que tivesse 10 ou mais servidores no atendimento que poderiam aplicar a liminar da ação civil pública. Isso reduziu aqui para São Paulo em menos de 10 agências. Então, nós entendemos que isso vai ajudar a advocacia. Serão 4.554 atendimentos por mês. Então,
nós pensamos que isso vai funcionar. Nós precisamos melhorar as plataformas de atendimento do INSS, INSS Digital e Meu INSS. Não é possível que elas não conversem. Não é possível que você está aqui no Meu INSS ou no INSS Digital, você tem que sair daqui para pegar um documento que está lá na outra plataforma, depois retornar para cá. É um negócio besta. Eu conto isso para o meu técnico de informática aqui. Ele fala, doutor, o senhor quer que eu resolva? Né? E não é possível que o Estado não consiga resolver. Precisamos ter decisões administrativas rápidas, qualificadas e eficazes. Ainda do ponto de vista administrativo, as perícias precisam ser ajustadas tecnicamente. Não é possível que nós precisemos propor mais de 1 milhão de processos por ano discutindo benefício por incapacidade. Alguma coisa está errada. Mas nós precisamos nos preparar para as discussões judiciais de incapacidade, nossa qualificação técnica, nossa melhoria na formação dos quesitos periciais, nossa estratégia na atuação do processo por incapacidade, são condições sine qua non para a advocacia funcionar adequadamente. Essas pessoas que nos procuram para o benefício por incapacidade são pessoas que estão absolutamente angustiadas, porque certamente estão numa hora de um desafio muito grande, sem receber benefícios previdenciários, sem poder trabalhar. Então, nós precisamos estar qualificados para essas questões. Nós não podemos nos esquecer também que os benefícios acidentários por incapacidade são aqueles que mais se aproximam do melhor benefício. E isso fará com que as discussões de nexo causal entre incapacidade e ambiente laboral, elas se apresentem com mais frequência no nosso escritório. E nós vamos ter que nos preparar tecnicamente para isso. É importante que essas nossas consultas sejam qualificadas, até por conta da questão relacionada à competência da matéria a ser julgada, a competência estadual ou a competência federal. Ainda mais quando praticamente perdemos as competências delegadas. Da mesma forma, do ponto de vista processual, precisamos lembrar toda hora que o Código de Processo Civil mudou. E nós temos agora tempos de precedentes. Tempos de precedentes. E aí vem a necessidade da construção de bons precedentes para a garantia dos direitos sociais. No entanto, nós vivemos tempos de retrocesso social, não somente em relação ao poder executivo e ao poder legislativo, mas também presentes em algumas decisões, em especial dos nossos tribunais de cúpula. É verdade que temos uma ou outra decisão isolada, como aquela que saiu essa semana do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça a respeito da aposentadoria especial do vigilante. Precisamos estar muito atentos com relação aos precedentes, precisamos estar. Com relação aos distinguishing e ao overruling, que não sei se de fato a gente vai conseguir fazer alterações de precedentes pela ferramenta do overruling. Isso significa que temos que ter um cuidado mais do que nunca com os nossos processos. Ainda do ponto de vista judicial, a questão das perícias e das teleperícias. Esse é um debate que ele ainda vai tomar algum tempo de discussão. E se houver teleperícias, nós precisamos ter um regulamento adequado para saber quando que cabe, para que casos que cabe, e estabelecer como que fazemos a inclusão social da pessoa que vai ser objeto da perícia para que ela possa, de fato, ser periciada. Mas, antes de mais nada, quando a gente fala de perícia, a gente tem que falar na qualidade técnica pericial, que, me parece, anda devendo.
A judicialização, portanto, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, não ocorre por nossa vontade de judicializar, mas pela necessidade do cidadão e da cidadã brasileiros ver seus direitos efetivados. Durante o ano de 2020, nós tivemos que lutar com as ameaças do não pagamento dos precatórios e RPV. Né? É verdade que nós fizemos do limão uma limonada. Evitamos o não pagamento dos precatórios e dos RPVs e fizemos uma parceria junto ao TRF3 para a liberação de todos os precatórios do ano até 30 de junho de 2020. Essa foi uma vitória que a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo teve e que vale a pena a gente lembrar. Nós colocamos em junho de 2020 5 bilhões de reais na economia do Estado de São Paulo e, obviamente, na sustentação da advocacia previdenciária. E até o final do ano, com o pagamento dos restos a pagar e das requisições de pequeno valor, ao todo nós colocaremos 9 bilhões de reais na economia do Estado de São Paulo. Também conseguimos, junto ao TRF3, que os valores pagos não necessitassem mais da emissão do alvará físico, porque era emitido o alvará físico e, na hora da gente receber o alvará físico, ainda a agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil passava a fazer exigências, às vezes, absurdas. Quero nova procuração, quero saber se você é mesmo você, aquela coisa toda, e que agora basta indicarmos a conta que nós queremos que seja depositados os valores. Mas 2021 não será diferente, nós vamos ter os mesmos desafios. Nós vamos ter gente querendo que não pague os precatórios, que haja o calote, né? A dificuldade de levantar os precatórios no tempo mais rápido, a dificuldade de levantarmos os dinheiros. E nós, o que nós fizemos lá na nossa comissão? Nós criamos uma subcomissão de relação com os tribunais para tratar de temas como esses, como, por exemplo, o Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário no âmbito do TRF, mas outras questões também. Na realidade, nós criamos 8 subcomissões que vão desde as comissões de relacionamento com as comissões das subseções, comissão de eventos, comissão de relação com o INSS, essa comissão de relações com a subcomissão de relações com os tribunais, a subcomissão de relações com os laudos periciais. Na realidade, a gente quer criar um banco de laudos periciais. Nós criamos também uma subcomissão de inclusão digital para ajudar o colega advogado que tem dificuldade da inclusão digital, a necessidade da gente dar a mão para esse advogado, para colocar todo mundo em condições de poder, de fato, trabalhar com o direito previdenciário. A Comissão da Valorização da Advocacia, que começa lá com a nossa tabela aprovada em junho, mas que precisa avançar. E ainda uma subcomissão de inteligência artificial. Nós estamos trabalhando junto com a direção da OAB num contrato que está caminhando bem para ser fechado com a IBM. E nós vamos disponibilizar para a advocacia do Estado, mas em especial para a advocacia previdenciária. Nós já estamos com 2 cases que passamos para a IBM, para proporcionar para a advocacia previdenciária a utilização do Watson, que é, de fato, uma das melhores plataformas do mundo de acesso à informação, para que a advocacia previdenciária tenha informação distribuída democraticamente, sem qualquer custo para poder tocar os seus processos. Então, se nós fecharmos este contrato com a IBM, essa parceria importante com a IBM, nós queremos que a advocacia previdenciária do grande escritório previdenciário e do escritório de com ele mesmo tenham o mesmo acesso para poder desenvolver o seu trabalho e de forma gratuita. Bom, um gargalo que nós temos que resolver é a questão da competência delegada. Esse é um gargalo difícil de resolver. Ele começa no debate aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul,
Depois, nós levamos esse debate para o Conselho Federal da OAB, mas há uma dificuldade do encaminhamento do ponto de vista nacional. Então, nós passamos a entender que somos nós aqui em São Paulo que temos que resolver a questão da competência delegada. Ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim para quem tinha competência delegada e perdeu por conta dos deslocamentos, por conta das dificuldades, etc. Mas ela é ruim para quem tem a vara federal e que passa a ter um entupimento da vara federal, em especial do Juizado Especial Federal, que não está preparado para receber o contingente de processos, de perícias e etc. que vão receber. Nós precisamos resolver essa questão. A outra questão importante, dentro da valorização da advocacia, é a questão não só da valorização que a OAB faz por sua subseção, pela sua seccional, mas avançar na construção de uma valorização da advocacia previdenciária que começa com a valorização individual de cada advogada, de cada advogado. Nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos, neste momento difícil, com futuro incerto, com o aumento das contaminações, mas com a esperança da chegada de uma vacina ou de várias vacinas para imunizar todo mundo, essa nossa gente, que a advocacia previdenciária se valorize, né? Estava conversando com a professora Heloísa Pancotti antes do início aqui, em off, e a gente estava falando da necessidade que as pessoas estão sentindo da busca da advocacia. E por que isso acontece? Esses tempos atrás, estava conversando com o nosso tesoureiro da CAASP, ex-presidente da OAB de São José dos Campos, que é o Rodrigo Canelas, e ele dizia: Sodero, vocês se preparem, porque assim que a pandemia terminar, saem os médicos, saem os trabalhadores da saúde do fronte e entra a advocacia previdenciária. E nós precisamos estar preparados para isso. Eu penso que a melhor forma de valorização da advocacia é o que eu tenho denominado de resistência qualificada. É a qualificação, a requalificação da advocacia previdenciária. Nós passamos muito tempo da nossa vida estudando e agora é o momento para estudar mais. Até porque nós não temos como e por que errarmos. Nós não temos esse espaço para errar. E a quantidade de informações legislativas que aconteceu nos últimos tempos faz com que a gente volte a fazer os estudos, volte a estudar. Façamos a leitura da letra da norma, das letras da lei, busquemos nos novos livros, na doutrina e as várias doutrinas. Nós precisamos lembrar que na época que eu comecei a estudar direito previdenciário, a gente tinha 2 escritores de direito previdenciário, Aníbal Fernandes, Floriceno Paixão, sei lá. Hoje nós temos uma horda de grandes escritores de direito previdenciário, de direito social, que nós precisamos sorver essas informações. Graças a Deus, todos os dias nós temos informações. Além do mais, as informações saíram do âmbito das universidades e passaram para o âmbito da prática do direito previdenciário também. Todo mundo, ou quase todo mundo hoje, que escreve sobre direito previdenciário, traz informação doutrinária, é claro, é verdade, porque traz o fundamento, mas traz também um olhar prático de operação, de transformação do direito social, do direito previdenciário. E nós precisamos nos ocupar do estudo. Não dá para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, não dá para atender de orelhada, não dá para fazer meia boca, não dá para colocar os nossos clientes em uma situação difícil. Nós temos a responsabilidade de continuar atendendo com a qualidade e darmos vazão ao sentimento de angústia que permeia a maior parte da sociedade brasileira, hipossuficientes por natureza e que necessitam ao acesso dos direitos básicos fundamentais trazidos por nossa Constituição Federal. A Seguridade Social
é, de fato, o horizonte de garantia da dignidade da pessoa humana. E não se faz justiça sem a participação da advocacia. Não se faz. De qual advocacia? Desta advocacia de trincheira, desta advocacia de coragem, desta advocacia de inovação, desta advocacia de raiz, desta advocacia que vibra, desta advocacia que não se cala. Percam 10 segundinhos agora. Percam 10 segundinhos. Respirem profundamente. E vejam e reconheçam quem são vocês. O que vocês representam. Que sonhos sociais vocês representam. Quem é essa gente que bate as portas de seus escritórios? Quanto tempo de suas vidas vocês dedicaram para essas pessoas? É disso. É de vocês que eu estou falando. A advocacia previdenciária precisa de vocês. A advocacia previdenciária precisa da construção de cada um de vocês e de todos vocês. É assim que construiremos a defesa dos direitos sociais no Brasil. Esses direitos consagrados pela Constituição Federal de 1988 e seu espírito constitucional, a Constituição cidadã. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a minha palavra para vocês é de otimismo. De muita luta, é verdade, mas de um otimismo. Eu penso que mais cedo ou mais tarde nós vamos resgatar o espírito da Constituição Federal, do Estado social que o Brasil é. Mas esse resgate, obviamente, ele não vem através de uma advocacia calada, de uma advocacia que não reclama, de uma advocacia que fica esperando as coisas acontecerem. E nós temos essa responsabilidade infinita, porque quem faz direito social não tem volta, não tem retorno, não tem freio. Nós temos que olhar para frente com um horizonte de luta, de resgate, mas com um horizonte de luta e resgate de qualidade. Precisamos mais e mais e mais e mais trabalharmos com a nossa qualidade. Eu acredito na qualidade de cada um de nós, cada um de vocês. Mas eu penso que a nossa qualidade ou a busca da qualidade ela é infinita. Nós não podemos achar que está tudo bem do jeito que está. Então, há necessidade dessa advocacia de trincheira, dessa advocacia de coragem, dessa advocacia de raiz, dessa advocacia que vibra, dessa advocacia que não se cala. E eu olho para vocês e eu enxergo isso tudo em cada um de vocês. Isso que traz para a gente a energia de continuar labutando. Do ponto de vista da própria advocacia que nós fazemos, do ponto de vista do magistério do direito, do ponto de vista do trabalho voluntário para a Ordem dos Advogados do Brasil, mas muito olhando para cada um de vocês. Eu acho que eu viajo o Brasil inteiro, já viajei o Brasil inteiro, e quando a gente fala de direito previdenciário, está sempre tudo lotado, as pessoas querendo, ansiosas por informação, e eu imagino que essa informação não é para solucionar os próprios problemas, justamente para dar voz qualificada a essa nossa gente. É importante a gente se enxergar nessa gente que vem nos buscar nos nossos escritórios. Enxergar na sua face a face dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos ancestrais, dos nossos amigos, da nossa sociedade, das pessoas do nosso bairro, das pessoas da nossa convivência, porque o Estado, infelizmente, não tem enxergado essa gente assim. O Estado tem trabalhado com uma ideia
da economia acima do direito social. A economia não serve mais para o direito social. O direito social serve para a economia do ponto de vista arrecadatório, mas não do ponto de vista da reciprocidade contributiva. Mas essa angústia não é pior porque vocês estão cuidando dessa nossa gente. A cada processo vencido, a cada ação bem constituída, a cada trabalho bem estudado, vocês opõem resistência àquelas pessoas, ou àqueles entendimentos, ou àquela parte da sociedade que quer alterar esse estado de bem-estar social, que já alteraram muito, mas que a gente não deixa desencaminhar. Na certeza que no futuro próximo nós vamos retomar isso e que nós vamos precisar de cada um de vocês e do coletivo nosso. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez o Davi pela oportunidade que me dá de conversar. Esse é um bate-papo, obviamente. Eu quis trazer para vocês um pouco daquilo que eu enxerguei que aconteceu em 2020. Essa era a proposta do Davi, fazer uma retrospectiva aqui e um pensamento para o futuro. Eu tenho muita certeza do quanto que nós vamos trabalhar. Nós já estamos trabalhando muito, né? Já sei que muitos de vocês estão cansados pela quantidade de trabalho que vocês fizeram. Penso que vocês devem se cuidar. Nós não vamos conseguir ajudar as pessoas se a gente estiver doente. Não é fim de pandemia, não é gripezinha. Precisamos da nossa vacina. Vacina é importante para cada um de nós. Precisamos nos vacinar por conta da nossa situação, mas por conta da responsabilidade coletiva que nós temos com cada pessoa. E isso só é possível realizar se nós estamos saudáveis. Nós já perdemos muitos colegas advogados, né? A pandemia não escolhe jovem, não escolhe. Então, precisamos nos organizar para isso. Mas queria agradecer mais uma vez a oportunidade e me colocar aqui à disposição para qualquer questão. Obrigado. Professor, receba aí, ó, palmas virtuais. Eu estou colocando aqui na corrente de ar. Receba aí um abraço, tá? Doutor, professor, é um gigante, né? Lhe ouvir, não só aí, né, por essa brilhante explanação do que aconteceu e do que nos espera, né? Mas acho que para nos engrandecer, né? E a gente sai aqui em São José do Rio Preto, né? Com essa missão, né? Eu acredito que são pelo menos aí 3 pontos que a gente precisa de cumprir, né? O primeiro é reafirmar todo dia qual é o nosso papel enquanto advogado, enquanto pessoa, enquanto advogado previdenciarista, né? O segundo é que para cumprir esse papel a gente tem que estar sempre nos especializando, né? Estudando, atualizando, nos preparando para que a gente possa oferecer o melhor, né? E o terceiro é fortalecer a cada dia a nossa classe, a nossa ordem, né? Por isso que nós somos uma ordem. E é isso que nos fortalece, é isso que nos traz as conquistas, né? E se São José do Rio Preto for forte, se aqui Mirassol for forte, Tanabi, José Bonifácio, Potirendaba, né? Araçatuba, se todos forem fortes, com certeza São Paulo continuará sendo esse estado tão forte, com tantas conquistas, né? Então, só quero agradecer, professor, a sua presença, a sua palestra, e quero aqui, primeiro, corrigir um erro de início, que eu queria destacar a presença da nossa professora, Heloísa Pancotti, que ela tanto já nos ensinou. Eu queria, né, a gente já tinha conversado antes, mas depois que abrimos a atividade, acabei não esquecendo de referenciar a honrosa presença dela, e também destacar a chegada do nosso conselheiro estadual da OAB, doutor Odinei Rogério Bianchim, que está aqui com a gente também. Então,
Doutor Odinei, obrigado, tá, pela sua presença. E, pessoal, é isso, tá? Quem quiser também fazer alguma fala, quiser também tirar alguma dúvida, pode abrir o microfone aí, ficar à vontade. Não? Pode, Elô, pode falar. Eu quero me desculpar, se me permite, Davi, em primeiro lugar, por ter chegado atrasado e te repreender por isso. Todos os nossos encontros aqui têm sido às 19 horas. E eu recebi o e-mail, mas não atentei para o horário que era às 18h30. Isso me causou um atraso de meia hora. Então, em primeiro lugar, me desculpar. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar você, em primeiro lugar, Davi, me permita tratar assim tão informalmente, pelo trabalho que você está fazendo, reconhecidamente importante, junto à Comissão de Direito Previdenciário da 22ª subseção da OAB, para ficar isso registrado. E quero, por último, cumprimentar o doutor José Roberto Sodero Vitória, que mais do que um advogado previdenciarista, é um advogado. É um advogado que, com a sua empolgação, com o seu amor, com o seu desvelo pelo exercício da profissão, estimula, ouvi-lo, estimula não só advogados previdenciaristas, estimula advogados. E com uma oratória digna dos maiores tribunos que conheci e ouvi falar. Então, eu já sabia disso, eu cumprimento, em especial pelo trabalho feito junto à seccional, doutor Zé Roberto. No que tange, participei da sessão em que foi aprovada aquela tabela, em relação à tabela de honorários do advogado previdenciarista. Foi um trabalho espetacular. O trabalho que o senhor tem feito junto à Comissão de Direito Previdenciário da Seccional São Paulo tem sido sempre lembrado entre os conselheiros como um dos melhores trabalhos dentre tantas excelentes comissões que nós dispomos. Meus parabéns e muito obrigado pela oportunidade de vê-lo e ouvi-lo. Obrigado. Conselheiro Odinei, eu preciso agradecer. Preciso sempre agradecer o trabalho do Conselho. Foi para nós assim uma surpresa muito agradável a aprovação por unanimidade do Conselho da tabela que nós apresentamos, mas foi uma construção que nós realizamos junto com o Conselho. Nada que nós fazemos acontece sem a aprovação do Conselho, e eu sou testemunha do quanto que vocês têm trabalhado em prol da advocacia paulista. Sei que, inclusive, vocês têm, na segunda-feira, uma nova reunião do Conselho, e queria agradecer sempre o apoio que a nossa Comissão do Direito Previdenciário, mas também toda a advocacia do Estado, tem recebido deste Conselho. Quando eu digo que para mim, uma honra prestar serviço para a advocacia previdenciária sobre a gestão e a presidência do nosso querido presidente Caio, isso inclui toda a diretoria, mas também todo o Conselho Estadual da OAB, que tem feito um trabalho brilhante em prol da advocacia, ainda mais em tempos difíceis como o tempo da pandemia. Muito, muito agradecido e muito obrigado, conselheiro. Prazer. Eu queria aproveitar o momento para agradecer a deferência, Davi. Não precisava disso. Nossa amizade nos permite um nível de intimidade que dispensa essas formalidades, e você sabe muito bem disso. Aliás, toda a comissão ali de São José do Rio Preto, que eu adotei, né? E eu apareço mesmo, eu venho convidada, sem convite, não precisa, eu venho, adoro vocês, adoro o trabalho que vocês realizam, vocês são incríveis mesmo. Doutor Sodero, eu considero um oráculo da advocacia previdenciária. O senhor não sabe, mas tem uma palestra sua no YouTube, no último congresso presencial, OAB e EPREV, que eu, em momentos de desânimo, eu coloco, daqui a pouco eu decorei sua palestra,
porque eu digo sempre que o professor Sodero, ele deveria vir em potinhos para a gente abrir em momento de necessidade, em momento de desânimo. Professor Sodero, que bom que o senhor se doa tanto assim para a advocacia previdenciarista, porque é muito difícil esse trabalho nosso, que eu considero um sacerdócio mesmo, porque além do trabalho jurídico, tem toda uma carga emocional envolvida. Todo colega previdenciarista sabe a diferença que ele faz na vida dos segurados, né? Das famílias, né? Nós ajudamos umas famílias inteiras. E como está sendo difícil vivenciar esses momentos de ataque aos direitos sociais, mas como está sendo bom para a advocacia também, na medida que as pessoas estão buscando uma qualificação maior, né? E demonstrando a excelência do trabalho. Então, eu só quero aqui, professor, agradecer do fundo do coração e também a comissão por ter permitido encerrar o ano ouvindo o professor. O ano passado eu fiz a mesma coisa e eu quero que o professor saiba que as suas palavras tocam no meu coração, sempre tocaram, tocam no coração de cada advogado previdenciarista. Toda vez que a gente se sente injustiçado, maltratado, toda vez que a gente se choca com certas decisões que são tomadas assim de maneira absolutamente sem cuidado, né, sem considerar as questões que envolvem os processos, eu sempre vou buscar lá nas palavras do professor Sodero o ânimo para continuar. Então, que bom que temos o professor José Roberto Sodero na nossa vida. Muito obrigada, professor. Sinceramente, do fundo do coração, que esse trabalho o senhor possa realizar por muitos e muitos e muitos anos ainda. E aproveito para cumprimentar o conselheiro Odinei, toda a comissão. Estou sentindo falta da Simone, fala para ela que eu vou puxar a orelhinha dela, que eu não a vi aqui ainda. E um grande beijo, gente. Muito obrigada pelo momento que eu vivenciei aqui hoje com vocês. Oi, Heloísa, eu só posso agradecer as suas palavras de carinho. Sei que você faz isso porque você é minha amiga, você e o Luiz, que eu respeito muito. Preciso dizer para você que eu tenho vocês todos, independentemente da idade de vocês, como meus filhos. E eu sou a galinha que abre a asa mesmo para poder chamar meus filhos aqui. Mas faço isso com muito carinho, porque eu sei da dedicação de cada um de vocês. Eu sei que quando envolve o direito social, o direito previdenciário, vocês choram junto com as pessoas, vocês passam fome junto com as pessoas. Se vocês pudessem, vocês ajudariam cada uma dessas pessoas que se sente marginalizada por não obter um direito previdenciário simples, que é o direito da reciprocidade contributiva em momentos que o risco social ocorre, que o risco social aparece. Então, esse é o meu sentimento, né? Tenho dito para o presidente Caio, assim, depois de ter assumido essa comissão do direito previdenciário, eu posso partir com tranquilidade, porque eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho que ele não é solitário, né? É um trabalho conjunto, todo mundo trabalha muito naquela comissão. Davi tem acompanhado de pertinho lá e vê quanto que as pessoas trabalham. Mas eu tenho essa consideração por cada um de vocês. Quando eu vejo vocês, quando era a época antes da pandemia, quando a gente se encontrava nos fóruns, nos tribunais, que a gente se abraçava, né? O meu abraço é um abraço de tranquilização, de saber que vocês estão trazendo paz para o coração das pessoas e, efetivamente, quando tem condições, trazendo uma paz material também, que isso ajuda as pessoas a construírem essa dignidade tão vilipendiada por um Estado brasileiro com tanta dificuldade de atender os interesses da sociedade, não? Mas muito obrigado, viu, Luiz? Mais alguém, pessoal? Não vamos partir para o encerramento, então. Bom, quero aproveitar também para falar um pouquinho da comissão aqui, né? A gente está além, né, dos grupos de estudo, da atuação que a gente faz rotineiramente. A gente teve algumas atuações, né? Não sozinho, mas em conjunto. A Comissão da Justiça Federal
ter cobrado também, né? É uma comissão importante para nós, porque a Justiça Federal, praticamente, a nossa comissão, acho que é a que mais tem atuado nisso, e a doutora Luciana, que é a nossa vice-coordenadora da comissão, é a coordenadora da Comissão da Justiça Estadual. Então, tem cobrado uma atuação mais firme do GF, tem se reunido para que cobre um andamento melhor, né? Se reuniu com todos os juízes da Justiça Federal, foram várias reuniões para que pudesse andar, questão de perícia médica e tudo, né? Nós fizemos o último ofício que a gente fez foi para o INSS, para que resolvesse uma questão da fila, porque aqui, professor Sodero, o INSS está deixando as pessoas do lado de fora do INSS no sol. Uma questão desumana. Então, a OAB oficiou pedindo providência para que se tomasse. Me parece que já resolveram a situação, né? Mas a gente vai acompanhar, então a gente tem tomado. Fizemos uma atividade em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, para que pudesse. Então, a gente tem atuado também nesse sentido, né? E para o ano que vem a gente já tem algumas ideias, né? Uma delas é a gente acrescentar aí uma questão no nosso calendário de estudo de casos, né? Além do grupo de estudo, estudo de casos, né? Então pode ir preparando o calendário aí, pessoal, que ano que vem vai ser mais agitado, tá bom? Então é isso, com isso quero encerrar. E, Odinei, tá certo, viu? A gente que antecipou, hoje é sexta-feira, né? Então, me desculpa, tá bom? E tá perdoado, tá? Olha o nível de desatenção nessa fase da vida. Nem atentei para o horário. Eu falei, sexta-feira eu vou participar da live, mas nem atendei para o horário. Muito desatento, né? E você não tem que pedir desculpa, né? Porque você, para nós aqui, é uma referência, é uma peça viva aqui da nossa advocacia, uma pessoa que todos conhecem, uma pessoa que todos admiram, né? É uma pessoa que tem história, que tem um conhecimento e que passa para nós uma confiança, uma história muito, muito gostosa. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco também, tá bom? Pessoal, então é isso, professor. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Se quiser aí também se despedir e aí a gente encerra, tá bom? Mais uma vez, só agradecer, Davi, doutor Odinei, direção da OAB de Rio Preto, minha querida amiga Heloísa Pancotti, meus queridos amigos, sintam-se abraçados por mim, vocês estão aqui nas minhas asas, precisando da advocacia previdenciária da nossa comissão, nós estamos à disposição. Davi é uma peça muito importante para a advocacia previdenciária do Estado e, obviamente, toda a sua comissão. Davi, obrigado por tudo, viu, meu filho? Passem ótimas festas de Natal, porque vocês merecem. Sejam felizes. Valeu, pessoal. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Luke,